sua glória. Vem com fogo e toda a sua glória. Fogo e glória, fogo e glória. Vem com fogo e toda a sua glória. Vem com fogo e toda a sua glória. Vem com fogo e toda a sua glória. Fogo e glória, fogo e glória. Vem com fogo e toda a sua glória. Vem com fogo e toda a sua glória. Vem com fogo e toda a sua glória. Fogo e glória, fogo e glória. Paz do Senhor Jesus. Vocês estão bem? Será que você pode declarar mais uma vez? E vem com fogo e toda a sua glória. E vem com fogo e toda a sua glória. E vem com fogo e toda a sua glória. Fogo e glória, fogo e glória. Vem com fogo e toda a sua glória. Vem com fogo e toda a sua glória. E vem com fogo e toda a sua glória. Fogo e glória, fogo e glória. Amém, Jesus. Aleluias. Isso é que nós temos que declarar todos os dias ao Senhor. Não importa a situação, não importa a condição. É a glória dele sobre as nossas vidas que nós temos que pedir todos os dias. E eu queria que os meninos colocassem para mim 1 Samuel, capítulo 1, do verso 1 ao 8. Havia certo homem de Ramataim, Zufitá, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Efraimita Zufé. Ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló, para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Rofini e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhos dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar do Senhor tê-la deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Eu gostaria que vocês curvassem a sua cabeça e orassem ao Senhor. Pai, aqui está a sua palavra. Ah, Deus, aqui está a sua igreja, Senhor. Pai, aqui está a sua filha. Usa a minha vida nessa noite. Que não seja Roberta, mas que eu seja um instrumento na mão do Senhor. Que o Senhor me diminua, para que o Senhor cresça cada vez mais. Ah, Senhor, desagrava os ouvidos da sua igreja, Pai. Aquebranta o coração. Tira as escamas dos olhos, Pai, para que eles possam ouvir e receber a sua palavra essa noite, Senhor Jesus. Ah, Pai, nós estamos no mês de cura.
Então que haja cura na sua igreja, que haja cura nesse lugar. Espírito Santo, nós entregamos esse culto, essa adoração a Ti. O Senhor já se faz presente aqui. Então visita cada um de nós, Pai. No nome de Jesus, nós Te louvamos, nós Te agradecemos e nós bendizemos o Seu santo nome. Amém, Jesus. E nós estamos falando de cura. Pode se sentar, igreja. E tem tantas passagens, né, na Bíblia do que falar sobre cura, no Velho e no Novo Testamento. Mas o Senhor trouxe ao meu coração sobre Ana. E a primeira pergunta que o Senhor me fez já há um tempo atrás, nos esboços de ministrações que a gente faz, quando a gente ouve alguma coisa, o Senhor me fez uma pergunta, né? E eu vou fazer para vocês, para que vocês reflitam sobre isso. O Senhor me perguntou assim: como você tem visto a estrada que você está percorrendo? Como nós temos visto a estrada? Eu adoro viajar e a gente estava num determinado ponto de uma viagem na estrada. E o Fabiano lá dirigindo e eu do lado e olhando, né? E a gente passou por uma determinada situação que num período da estrada, por 5 minutos, veio aquela chuva, aquela tempestade. E aí depois, daqui 5 minutos, abriu aquele céu azul, aquele sol. E aí o Senhor me ministrou. E eu falei: Fabiano, eu preciso anotar, porque o Senhor me ministrou, né? Porque muitas vezes nas nossas vidas é assim. Qual estrada a gente tem enxergado no nosso caminhar? Será que a gente só enxerga ali no nosso caminhar aquele dia de chuva, aquela neblina? Ou muitas vezes até aquele asfalto quente que a gente não quer nem tocar, porque a gente sabe que vai queimar, que vai arder. E a gente tem percorrido essa estrada ansioso para ver o que vai ter lá no final, qual que é o próximo passo? Ou a gente tem entregado os nossos anseios e os nossos medos ao Senhor? A gente acredita na promessa que o Senhor nos fez em uma determinada situação? Ou será que a gente só vê aquilo que os nossos olhos naturais estão vendo naquela estrada? E a gente esquece que o Senhor, que Deus, que Jesus, muitas vezes Ele pode mudar a situação, Ele pode tocar, Ele pode aquecer. Quando tiver que vir o frio, Ele pode fazer vir o frio. E a gente esquece disso. E nessa passagem sobre Ana, a Bíblia nos relata que Ana foi uma mulher de fé, mas que também tinha uma tristeza muito grande no seu coração. Porque, como foi falado aqui, ela não tinha filhos. Naquela época, né, o homem podia ter mais de uma mulher, e ele tinha 2 mulheres. Uma já tinha dado filhos, e Ana não. E Ana era estéril. E a tristeza no coração de Ana era exatamente esse, porque ela queria um filho. E no relato que a gente leu também fala que o esposo dela adorava mais do que a outra esposa, mesmo que a outra tivesse dado filhos. Mas ele adorava e dava tudo em dobro para Ana. Mas Ana tinha tristeza no coração, porque alguma coisa faltava para ela. Ela sentia que alguma coisa faltava. Então ela tinha ali, na história de Ana, os 2 processos. Uma mulher de fé, como foi relatado nas passagens da Bíblia, que nós vamos ler daqui para frente. E ao mesmo tempo uma mulher que se entristecia porque algo te faltava. E aí eu fico pensando, imaginando, né, porque a gente viaja na palavra, como que era, como estava a mente e o coração de Ana. Porque se põe no lugar dela. Quando a gente quer muito alguma coisa, quando a gente quer muito gerar alguma coisa, no caso dela era a geração de um filho. Mas nas nossas vidas pode ser um filho, pode ser a frutificação no nosso ministério, pode ser gerar algo no nosso profissional, que a gente ora e batalha por tantos anos. Pode ser algo no nosso âmbito familiar, que a gente quer que gere, a gente quer que venha a cura. A gente não fica desesperado?
A gente não fica apreensiva, a gente não se questiona, Senhor, por quê? Senhor, me dá agora. Senhor, mas eu tenho sido tão obediente. Senhor, por que o Senhor não está me escutando? Por que o Senhor está em silêncio? Imagine para Ana se questionando dessa forma. E às vezes a gente esquece de quem pode nos trazer paz, de quem pode nos trazer cura. A gente esquece que a gente tem um Deus que é o Deus do impossível e que Ele sabe determinado momento para todas as coisas. E a gente se precipita. A gente costuma falar que a gente põe a carroça na frente dos bois, né? Porque a gente quer nas nossas forças. A gente quer a cura para agora, para aquele momento, eu preciso para agora. A gente fica igual aquela criança. Sabe aquela criança que quando a gente leva no shopping e a gente fala que não vai dar e a criança esperneia, a gente passa e vê aquela criança esperneando, gritando, chorando, batendo o pé lá e o pai falando, para, você está me fazendo passar vergonha. A gente faz isso com Deus, muitas vezes. E a gente esquece de quem pode mudar o cenário nas nossas vidas. Isso é muito forte. E com Ana não foi diferente. Porque na passagem que a gente leu ali, o marido questionava, por que você chora? Por que você chora? Por muitas vezes ela chorou ano após ano. Ela deixava até de se alimentar, porque ainda para ajudar, ela tinha uma pessoa que ficava lembrando ela a todo momento. Além da mente, ela ainda tinha uma pessoa que ficava, você é estéril, você não gera, você não é capaz, eu posso, eu fiz, eu gerei, você não tem a cura, você ainda está aí, paralisada no mesmo lugar, e eu estou gerando, ela ainda tinha essa pessoa a quem ela tinha que aguentar. Então você imagina no coração e da mente de Ana, se põe no lugar, realmente. Mas aí, a Bíblia também nos fala, mais adiante, algo que a gente precisa ter no nosso coração. E que a gente deve seguir em todos os momentos, por mais difícil que seja, porque não é fácil. Mas a gente tem que lembrar de 3 palavrinhas, que é acreditar, sentir e se posicionar. Acreditar que o Senhor pode mudar todo e qualquer cenário que assim Ele quiser, no momento que Ele quiser, e se Ele achar que deve mudar. Porque a gente tem que lembrar disso, porque muitas vezes a gente acha que Ele precisa fazer. E às vezes não é esse o propósito. A gente tem que sentir, a gente tem que estar sensível. E a gente tem que ficar ali, às vezes, muitas vezes quietinho, para sentir o que Deus está falando aos nossos ouvidos e o que Ele tem ministrado aos nossos corações. Para a gente pegar o caminho certo, para a gente percorrer o caminho certo. E a gente precisa se posicionar. Por muitas vezes a gente escuta falar aqui nesse altar, que não é a nossa condição, é a nossa decisão. Então, o que você tem decidido essa noite? O que você tem decidido dentro da sua casa? O que você tem decidido dentro do seu casamento? O que você tem decidido dentro do seu ministério? O que você tem decidido dentro da sua família? Dentro do seu âmbito profissional? A gente precisa lembrar e estar sensível a isso. E foi assim com ela. Sabe por quê? Porque o poder de Deus, Ele se revela nas nossas maiores fraquezas. Quanto mais difícil tá, quanto mais demorada a cura para chegar, é onde o poder de Deus, Ele se manifesta. Sabe por quê? Porque é nesse momento da nossa dor, das nossas dificuldades, que muitas vezes nós entregamos a nossa melhor adoração e clamor ao Senhor. Porque quando está tudo bem, a gente só vai lá e fala assim, Senhor, obrigado pela graça alcançada, tá bom? Mas a gente esquece muitas vezes de buscar Ele no particular. A gente esquece de ter intimidade com Ele. A gente esquece de querer Ele em todo o tempo ao nosso lado. Nós esquecemos disso. E aí no momento que vem a dificuldade, que o Senhor nos coloca à prova, é quando a gente põe o joelho no chão e a gente clama com toda a autoridade, com todo o clamor, com toda a adoração.
E é nesse momento que o Senhor se faz presente nas nossas vidas. E foi assim com Ana, sabe? Porque a nossa melhor adoração, o nosso melhor choro, é muitas vezes aquele choro que limpa a nossa alma, é aquele choro que dá aquela leveza depois daquela adoração, é aquele choro no secreto que ninguém mais vê e só o Senhor vê, porque a gente chora aos pés de Jesus e é o melhor lugar para a gente chorar. E é nesse momento que traz uma paz de espírito que nos deixa leve. E no verso 10 fala assim, ó: levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. A Bíblia fala que a oração dela naquele momento foi tão profunda e de tanta intensidade que o profeta que ali estava até a repreendeu, achando que ela estava bêbada. De tão profunda que foi a oração e o clamor dela. E qual era o clamor dela naquele momento? Era que o Senhor te desse um filho. Senhor, eu quero gerar. Senhor, eu não quero ser estéril. Senhor, se o Senhor me der, o meu filho vai servir ao Senhor. Qual tem sido o seu clamor? Por qual cura você tem pedido? Por qual cura você tem clamado ao Senhor? E sabe o que a gente aprende com Ana? Que a gente não deve parar de andar quando muitas vezes a gente está chorando e a gente está se arrastando. Porque foi assim. A Bíblia não fala que ano após ano ela chorava, ela não comia, era difícil para ela, a outra estava perturbando, mas ela parou. Ela desistiu, igreja? Ela desistiu, igreja? E a gente vai desistir atrás da nossa cura, daquilo que a gente quer, a gente vai desistir de pedir ao Senhor? Ela não parou. Mesmo chorando, mesmo difícil, ela clamou ao Senhor. Qual era o que ela precisava de cura? Ela não queria mais ser estéril. Ela queria gerar. E é isso que a gente aprende com Ana. Como é difícil às vezes. Sabe por quê? Porque muitas vezes o Senhor nos prensa de uma forma, mas Ele nos esmaga de uma forma que a gente fala: Deus, não tem mais o que sair daqui, o Senhor não tem mais onde espremer. Está difícil no financeiro, está difícil no pessoal, mas o Senhor está espremendo. E a gente fala: meu Deus, o que o Senhor quer ensinar? E nós somos espremidos para que saia o melhor das nossas bocas, da nossa vida. Nós somos espremidos para que saia o melhor testemunho para a glória do Senhor. Nós somos espremidos muitas vezes porque, como é falado, né, que para lá, para se fazer o azeite lá, a oliva precisa ser espremida para se dar o melhor azeite. É por isso que nós somos espremidos. E outro dia a gente estava até conversando, e aí eu falei: nossa, eu vi num livro e é tão forte. A pastora falava assim, que para a gente ser espremida e a gente ter um bom testemunho. Sabe o que é ter um bom testemunho? Sabe que a gente chegar e falar com uma pessoa, é a pessoa não só ouvir as palavras da nossa boca, mas é a pessoa falar assim: nossa, essa pessoa tem cheiro de Jesus. Essa pessoa aí que está falando comigo, ela transmite o amor de Jesus. E é sobre isso. É demonstrar, é sentir o cheiro de Jesus. E quando Deus nos espreme, é para isso. Ele nos espreme para que haja cura. Ele nos espreme porque às vezes a gente está mais para a direita e Ele quer que a gente vá para a esquerda. Mas a gente é filho teimoso, como aquele filho que eu falei, que esperneia, que grita. Então às vezes Ele fala: está na hora de espremer, para que de você saia um bom testemunho. Para que de você seja alinhada ao propósito no céu, ao propósito da cruz. Enquanto estiver doendo, chore. E a gente precisa chorar mesmo, porque ninguém é de ferro.
Mas não esqueça que a gente tem que orar e clamar ao Senhor a todo tempo. Isso é o mais importante. E não só ficar lá chorando, mas clamar e orar ao Senhor em todo tempo. Quando a gente é criança, a gente costuma falar, né? Quando cai, o que a gente fala para os nossos filhos? Caiu? Vem cá. Eu vou passar o remédio, vou te dar um beijinho, ó, mas levanta de novo. É assim. E na nossa vida precisa ser assim. Esses dias a gente estava lembrando, o Felipe, quando tinha acho que 5, 6 anos, ganhou um carrinho de rolemã, aqueles carrinhos de rolemã de madeira. E eu lembro que a rua da minha mãe e do meu pai era assim, ó, era uma descida. Aí chegou no final de semana, meu pai falou, pode deixar, eu cuido. Não, mas ele quer andar com um carrinho de rolemã, não vai dar certo, porque a rua é uma descida, um carrinho de rolemã de madeira. Não, vai dar tudo certo. Passou acho que 5 minutos, o meu pai me liga. Vem até a esquina pegar o Felipe, porque ele virou com um carrinho de rolemã e ele tá todo ralado. Todo ralado. E aí, a gente quando tem filho, né? Aí o filho vem até metade do caminho sem chorar, todo ralado. Mas quando vê a mãe, chora, que é uma beleza. Aí você olha para aquele machucado e realmente... Sabe aquela ralada que cai até terra no machucado? É assim que muitas vezes a gente está. E aquele dia o Felipe estava assim. Aí eu olhei para ele e falei assim, você já sabe, né? Aí ele falava assim para mim, banho não, não lava não. Porque você põe no chuveiro e aí arde quando está aquele ralado, né? E você tem que lavar para poder passar o remédio. E na época dele ainda era aquele metiolate, tá, gente? Que ardia, que era uma maravilha. Hoje em dia não tem mais isso. Mas muitas vezes é assim que Deus faz com a gente. Ele vem, Ele nos põe ali, Ele nos faz ralar na terra, faz a nossa cara muitas vezes no pó. E a gente tem que lavar, a gente tem que trocar as vestes, a gente tem que passar o remédio, e Ele passa para que haja cura. E é assim. E foi assim com Ana. A oliveira precisa ser prensada para liberar o azeite. E é nas prensas que o melhor de nós é extraído. E isso é fato. E sabe o que Samuel significava? Que foi o filho que Ana teve. Porque a passagem fala que depois que Ana chorou dessa forma, que Ana clamou ao Senhor, que fez um voto falando que se o Senhor entregasse para ela um filho, que se ele se lembrasse da sua serva, ela daria esse filho para servir a ele em todo o tempo. A Bíblia fala que acha tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi, seu caminho e comeu, seu semblante já não era triste. Nesse momento, gente, ela se aliviou. E aí, fala em seguida no 19. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. E voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher. E lembrando-se dela, o Senhor, ela concebeu e passado o devido tempo, teve um filho. O Senhor lembrou dela. Lembrou porque ela adorou, lembrou porque ela clamou, lembrou porque ela chorou, lembrou porque ela pediu, lembrou porque ela não desistiu, lembrou porque ela persistiu, lembrou porque ela se posicionou. E o Senhor deu a ela o filho que ela tanto queria. E esse filho que o Senhor deu a ela, que ela tanto queria, foi chamado Samuel. E Samuel, a Bíblia fala, significa do Senhor o pedi. Ela pediu e Ele deu. Ela clamou e ela deixou de ser estéril. Ela chorou nos pés do Senhor e Ele lembrou dela. Ela não desistiu e Ele trouxe o que ela tanto queria. Ela persistiu e veio a cura, a cura, a cura, a cura, a cura.
Qual é a cura? Qual é a esterilidade que você quer que o Senhor tire da sua vida essa noite? Peça ao Senhor, porque quando você fecha os olhos, você pode falar: não, eu não tenho problema, na minha vida está tudo perfeito. Não se engane, porque quando você fecha os olhos, você lembra que tem algo que você precisa se ajustar com o Senhor, e tem algo que o Senhor precisa curar. Pode não ser uma cura física, pode ser uma cura emocional, pode ser uma cura na mente, pode ser uma cura no coração, pode ser uma cura da saúde. Mas a gente tem que lembrar também que o Senhor tem propósito em todas as coisas, e nem sempre o Senhor vai trazer a cura da forma que você quer que seja, porque a cura, ela pode ser de várias formas, de vários processos. Nós entramos na igreja clamando por uma cura. Foram 4 anos clamando por uma cura física da minha mãe. Durante um certo tempo, o Senhor proveu e deu a cura da forma que a gente assim queria, a gente acreditava que era o propósito que tinha que ser. E nós engrandecemos ao Senhor durante todo esse tempo. Mas há 2 anos atrás, o Senhor falou assim: a cura que eu quero dar para minha filha não é a cura física, da forma que vocês estão pedindo. Não é essa cura. E eu lembro, como se fosse hoje, na última semana dela no hospital, que eu estava sentada na cadeira com ela, depois de tanta oração, durante 4 anos pedindo pela cura física. Primeiro eu lembro da visita do nosso pastor até ela. E eu lembro que aquele dia o pastor fez o apelo sobre a vida dela no hospital, mesmo ela na dificuldade. E ela aceitou. Primeira cura. E na última semana, eu lembro que vendo a situação dela, eu lembro que eu orei ao Senhor e a minha oração foi diferenciada. E só quem sabe é a minha família, que eu compartilhei, e algumas pessoas mais íntimas. E a minha oração naquele momento, sentada do lado dela, foi: Senhor, se o seu propósito sobre a vida da sua filha já se cumpriu, e se a cura que o Senhor trouxe sobre a vida dela, através da vida dela, foi a minha presença nas mãos do Senhor, a presença da minha família, foi os propósitos que talvez a gente não entendia, mas o Senhor já fez, porque talvez se ela não tivesse adoecida, hoje eu não estaria aqui na presença de Deus. Eu não sei quais eram os propósitos, porque eu só vim conhecer a presença do Senhor através da doença da minha mãe. Então talvez tenha sido essa a cura. Então que seja feita a sua vontade, da forma que assim o Senhor quiser, por mais doído e dolorido que fosse aquela oração para mim. Mas que seja feita a sua vontade. E o Senhor fez a vontade dEle, que foi levar ela para ir morar com Ele. E tá tudo bem, porque para mim, por mais saudoso que às vezes é, porque a saudade existe a todo tempo, a saudade não tem como não ter. Mas eu creio que ela está num lugar muito melhor e que ela só foi antes de mim. E essa foi a cura para minha família estar na presença do Senhor, através da vida dela. Então por isso, a gente tem que entender que muitas vezes a nossa cura não vai ser do jeito que a gente quer, mas é da forma que o Senhor acha que deve ser. Porque é para glorificar o nome dEle, não é para glorificar homem nem mulher, é o nome dEle. E como eu disse, Samuel significava do Senhor o pedir. E sabe o que isso significou na vida de Ana? Cura, renovo e o novo de Deus. Eu gostaria que a igreja ficasse sobre seus pés. Porque para finalizar, a palavra nos diz que Ana, depois de um tempo
que desmamou Samuel. Ela ficou com ele por um período quando desmamou Samuel. E depois de ter desmamado, ela foi até a casa do Senhor e entregou Samuel para que ali ele aprendesse tudo de mais precioso, porque esse foi o pedido dela e foi como ela se comprometeu. Senhor, dai-me um filho, mas eu te darei ele em troca e ele servirá ao Senhor. E ela assim cumpriu. E aí você pode parar e falar, mas que loucura, ela queria tanto um filho, ela pediu tanto por essa cura. E ela, quando tem um filho, depois de um tempo ela vai lá e entrega ao Senhor. Ela entregou a melhor adoração. Ela entregou a melhor adoração dela. Ela entregou a promessa dela. Que foi assim que ela pediu. E é isso que nós temos que lembrar, entregar ao Senhor a nossa melhor adoração, a nossa melhor promessa. E entender que Ele é capaz de todas as coisas. Existe algo impossível para Deus? Não existe, mas você precisa crer, você precisa se posicionar, você precisa estar sensível ao que Ele está falando ao seu coração. Você precisa saber e entender, porque através da vida de Ana, da persistência dela, do choro, da oração, Samuel foi um grande profeta de Deus. Se você ler a história de Samuel, ele foi um grande profeta de Deus, através da vida de uma mulher que era estéril, uma mulher que clamou a todo tempo, que era envergonhada pela outra que apontava, você não gera, você não gera. Ei, Deus está te falando essa noite, você pode gerar, você pode ser curada, basta você crer, basta você entrar no secreto e você ter intimidade comigo. É isso que Ele te pede, a sua melhor adoração. Qual é a sua melhor adoração? Qual é o seu sacrifício? Qual é a sua intimidade com Deus? Porque você precisa estar perto dEle. Não é só fazendo por Ele, é estar com Ele. Isso é intimidade com Deus. E é disso que a gente precisa lembrar. E no dia do luto, no dia do abandono, no dia do desespero, no dia da depressão, no dia que a saúde não vem, no dia que o casamento está a ponto de acabar, você tem que lembrar que é Ele que te sustenta, é Ele que te puxa a mão, e é através da vida dEle que você pode
Eu quero saber se tem alguém que quer entregar a vida para Jesus essa noite. E eu gostaria que viesse até aqui para que eu possa orar por você. Se tiver mais alguém, eu quero que venha. Se tiver mais alguém, eu quero que venha, sabe? Porque como o louvor falou aqui, basta uma palavra e tudo muda. Basta uma palavra e tudo muda. Então não sinta vergonha. O Senhor está trazendo cura, está trazendo renovo essa noite. Ah, Espírito Santo de Deus, vai conduzir. O mais difícil é a gente reconhecer que a gente precisa dele. Porque muitas vezes o nosso eu não deixa, o nosso orgulho não deixa. Mas a gente tem que se aquebrantar, e a gente tem que chorar, e a gente tem que rasgar as vestes mesmo na presença de Deus. Amém? Teu amor perfeito me tira.